Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, e a gente vai mergulhar fundo no que realmente importa para o mercado hoje. O dólar futuro, o WDO. Bom dia. E as fontes que a gente tem na mão são um prato cheio, né? Relatórios de pré-mercado do Brasil, dos Estados Unidos. E até manuais técnicos bem densos sobre estrutura de opções e gamma exposure. Exatamente. E olha, o que salta aos olhos logo de cara é um paradoxo, eu diria. Uhum. Enquanto Wall Street mostra sinais de estresse, de cautela, os ativos brasileiros parecem estar numa festa particular, sabe? Atraindo um fluxo de capital estrangeiro impressionante. É o que uma das fontes define perfeitamente como uma batalha de forças para o dia de hoje. Uma batalha de forças, gostei disso. E não é só para hoje. Não. O que a gente está observando, segundo essas análises, é uma transição estrutural. É tipo o fim da era do papel, de ativos financeiros, e a consolidação da era das coisas. A era das coisas, onde o que manda é o controle sobre recursos naturais, ativos tangíveis. Isso. E o Brasil é um palco central nesse novo jogo. Entender essa dinâmica é a chave para decifrar o dólar hoje. Ok, então vamos desempacotar isso. Começando pelo quadro global, que parece ser o lado mais tenso dessa equação. Como é que o mundo amanhece hoje? Olha, o sentimento lá fora é tudo menos unânime. Na Ásia, por exemplo, o fechamento foi misto. Misto como? O Nikkei, em Tóquio, deu uma recuada de 0,4%. Uma realização de lucros, normal. Mas, na contramão total, o COSP da Coreia do Sul renovou máximas históricas. Uau, o que tá puxando lá? Otimismo com semicondutores e IA. Continua todo vapor. Já Hong Kong caiu um pouquinho, ainda sentindo o peso daquelas investigações antitrust, sabe? Entendi. Então uma divisão clara na Ásia. E a Europa? Segue essa hesitação ou a história por lá é diferente? A história é diferente, mas com seus próprios detalhes, né? As bolsas europeias operam no positivo, mas é um otimismo com asteriscos. Como assim? O grande destaque é o FTSE 100 de Londres, que rompeu os 10 mil pontos pela primeira vez. É um marco e tanto. Um marco. Mas quem está puxando essa alta não é um otimismo geral. São setores bem específicos: defesa e mineração. Ah, então isso conecta direto com a sua tese da era das coisas. Não é sobre economia como um todo, é sobre segurança e recursos físicos. Exatamente. O setor de defesa, por exemplo, está subindo forte por conta de tensões na Groenlândia, uma mobilização militar chamada Operação Arctic Endurance. É o mundo real demandando ativos reais. Certo. E os Estados Unidos? Do outro lado do Atlântico, os futuros americanos apontam para uma leve recuperação, coisa de 0,1% na S&P 500. O que segura o otimismo por lá são os resultados ótimos da TSMC, a gigante dos semicondutores, que servem de termômetro para o mercado de IA. Ok, então o apetite por risco global é bem seletivo. Diante disso, quais são os grandes vetores globais que o operador de dólar aqui no Brasil precisa ter no radar nesta manhã? São basicamente três. O primeiro, e talvez o de maior impacto no curtíssimo prazo, é geopolítica. Imagino. O que aconteceu? Durante a madrugada, o presidente Trump sinalizou uma trégua temporária com o Irã, e a reação do mercado foi imediata. Petróleo para baixo. Forte. Mais de 3% de queda. O Brent já negocia abaixo de $65. Isso tira uma boa parte do prêmio de risco da mesa, o que, em tese, diminui a busca por segurança no dólar. Ok, esse é o primeiro. E os outros dois? Deixa eu adivinhar. Juros americanos e o próprio dólar. Os suspeitos de sempre. O segundo vetor é o juro americano. A Treasury de 10 anos está em 4,144%. É um patamar alto que funciona como um imã para o capital global. Aumenta o custo de oportunidade de investir em qualquer outro lugar, né? Exato. E o terceiro é o DXY, o índice dólar, que está estável perto de 99 pontos. Essa combinação de DXY forte e juros atrativos nos Estados Unidos cria um piso para o nosso real. Dificulta muito uma valorização mais forte da nossa moeda. E é aqui que a história fica realmente interessante. Porque apesar desse cenário global de cautela, juros altos nos Estados Unidos, o Brasil parece viver num universo paralelo. É o tal do desacoplamento. O Ibovespa quebrou a máxima histórica ontem,
fechou em 165.145 pontos. O que explica essa força toda? O motor dessa força tem nome e sobrenome: fluxo estrangeiro. É o que o mercado chama de smart money. O dinheiro institucional de longo prazo. Esse mesmo. Está entrando de forma massiva. As fontes indicam que esse capital está usando o Brasil como um hedge, uma proteção contra a estagnação econômica e as incertezas regulatórias lá no G7. Mas esse smart money não costuma ser impaciente. O que segura ele aqui? Principalmente quando a gente olha para o nosso próprio umbigo. Risco fiscal, curva de juros abrindo ontem. É um ótimo ponto. O que segura esse capital aqui é o foco dele. Não é um dinheiro especulativo de curto prazo. É um fluxo direcionado para a tese da era das coisas. Ah, ele está comprando os ativos tangíveis. Exatamente. Empresas exportadoras de commodities, ativos reais. Foi esse apetite por coisas que foi tão intenso ontem que conseguiu passar por cima do mau humor local com a questão fiscal. E falando em coisas, como as nossas principais commodities estão hoje? Qual o impacto esperado no dólar? Aqui a gente tem dois lados bem distintos da moeda. De um, o minério de ferro. Está com uma resiliência impressionante. Mesmo com a China? Mesmo, teve uma leve queda técnica de 1% em Dalian, mas o preço continua em níveis historicamente altíssimos, 813 yuan por tonelada. Isso dá um suporte gigante para a Vale e, teoricamente, ajuda a valorizar o real, pressionando o dólar para baixo. Esse é o exemplo perfeito da era das coisas em ação, né? O capital buscando o físico. E qual é o outro lado da balança? O outro lado é o petróleo. Com aquela queda de mais de 3%, ele se torna o principal vetor negativo para os nossos ativos hoje. Pressionando a Petrobras. Petrobras, as petroleiras júniores, o que pode pesar na abertura do Ibovespa. E para o dólar, o impacto é de neutro a levemente altista. O mercado pode interpretar como uma menor entrada de dólares via exportação. Certo. Mas não dá para ignorar o cenário doméstico, né? Que costuma ser o nosso calcanhar de Aquiles. Como estão as coisas por aqui que podem adicionar volatilidade ao WDO? O cenário interno, como sempre, é um campo minado. No lado político, uma das análises aponta algo estrutural. O Congresso Nacional nunca teve tanto poder. E o executivo menos. Exato. E somado a isso, temos a saída confirmada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda este mês. E essa saída do Haddad, mesmo com o provável sucessor sendo o Dário Durigan, que é visto como alinhado, isso não adiciona uma camada de incerteza fiscal que pode pesar no dólar? Com certeza. Qualquer transição na Fazenda gera ruído. E para complicar ainda mais o cenário, temos um risco sistêmico se desenrolando. O caso do Banco Master. A Operação Compliance Zero. Isso. Levou ao bloqueio de 5,7 bilhões de reais. É uma pressão sem precedentes no FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Nossa, isso me parece mais do que um problema isolado. Isso pode se tornar uma crise de confiança mais séria? Tem esse potencial, sem dúvida. Pode se tornar o maior resgate da história do FGC. E isso abala a confiança no sistema financeiro como um todo. E já tem consequências práticas. Já. Uma consequência imediata. Nelson Tanuri, que também é alvo da investigação, vendeu quase toda a posição dele em Prio. Isso por si só já pode gerar uma volatilidade enorme na ação hoje. E para fechar esse quadro, a agenda econômica do dia não dá trégua. Nenhuma. É um dia de dados cruciais. Às 9 horas, aqui no Brasil, saem as vendas no varejo. É o grande termômetro da nossa atividade econômica. E lá fora? Às 10h30, dados dos Estados Unidos. Pedidos de auxílio-desemprego e o Índice de Atividade Industrial Empire State. E para completar, discursos de 2 membros do Fed ao longo do dia, com o mercado de olho em qualquer pista sobre a política monetária deles. Ufa! Entendi os riscos internos, que parecem adicionar uma clara pressão de alta no dólar. Mas no começo a gente falou sobre uma batalha de forças. Cadê a outra força? A que está segurando o preço. É aí que a gente entra na microestrutura. A resposta está nos dados técnicos, nos dados de opções. E o que eles dizem? O que os dados quantitativos nos mostram é fascinante. O WDO está operando em um regime de gama positivo. Ok, vamos traduzir isso. Gama positivo é como se o mercado tivesse amortecedores gigantes ligados. Se o dólar tenta subir,
os market makers são forçados a vender para se proteger, segurando a alta. E, se tenta cair, eles compram. É essa a ideia. É a analogia perfeita. Eles agem como estabilizadores. É um freio de mão para a volatilidade. Favorece um mercado que opera dentro de um intervalo, o que a gente chama de mean reversion, retorno à média. E os números confirmam isso? Confirmam. O NetJex, que é a exposição ilíquida de gama, está positivo em cerca de 41,5 milhões, validando essa força amortecedora. E essa estrutura cria pontos de suporte e resistência bem claros no gráfico, imagino. Claríssimos. Temos o que as fontes chamam de put wall. É uma verdadeira muralha de concreto para o preço. Um suporte massivo nos strikes, 5350 e 5375. Uma região com muito interesse comprador, então? Muito. Do outro lado, a resistência principal, a call wall, está bem longe, lá no 5650, o que significa que não tem um teto tão forte e imediato para o preço. E tem um botão de pânico nesse mapa. Um nível que, se rompido, desliga esses amortecedores e a volatilidade explode. Sim, e esse é o ponto mais crucial para o dia. É o chamado Gamma Flip. É o nível que vira a chave para o regime de gama negativo, onde a volatilidade acelera. E esse ponto está localizado exatamente em 5.350. Coincidindo com a put wall. Exato. Isso torna o nível duplamente importante. Enquanto o dólar estiver acima de 5.350, os amortecedores estão ligados. Se perder, a dinâmica do dia muda completamente. E qual a faixa de negociação que essa estrutura sugere para hoje? Com base em tudo isso, o intervalo estatisticamente provável fica entre 5.369 e 5.457. Ok, vamos juntar todas as peças. De um lado, macro e risco doméstico empurrando o dólar para cima. Do outro, a microestrutura de opções funcionando como uma âncora. Como um operador traduz essa briga de gigantes numa estratégia para o dia? A tese central é esse conflito. A estrutura de opções nos diz que a probabilidade de uma abertura mais travada, mais lateral, é maior do que a de uma tendência explosiva logo de cara. Então a tendência macro do dia é de alta, mas uma alta Pesada, lenta, travada por essa estrutura. Mas isso é fundamental, os dados das 9 e 10h30 têm o poder de mudar tudo. certo. Então, quais seriam os cenários operacionais que a gente pode mapear? A gente pode desenhar 3 cenários. O primeiro, e o mais provável segundo a estrutura, é o de consolidação altista. Que seria o quê? O mercado abre meio sem direção, talvez testando ali a zona de 5.390 a 5.420. O gama positivo vai absorvendo as pressões, deixando o dólar amarrado até saírem os dados. Os dados serão um verdadeiro gatilho do dia. E quais seriam os gatilhos para os cenários alternativos? Um de baixa e um de alta mais forte. O de baixa, que a gente pode chamar de realização técnica de lucros, seria acionado por dados de varejo muito fortes aqui ou dados muito fracos nos Estados Unidos. Aí o dólar testaria aquele suporte crucial. Exatamente. Iria testar a put wall em 5.350 e o rompimento ali, como falamos, muda o jogo. Ativa o gama negativo e a queda acelera. Faz todo sentido. E para o outro lado? O cenário de alta. Seria um rally controlado. O gatilho seria o inverso. Dados fracos no Brasil ou muito fortes nos Estados Unidos. Isso impulsionaria o dólar a tentar romper a resistência ali na região dos 5.440. Mas a palavra-chave é controlado, né? Exato. Por causa da estrutura de gama, o movimento tende a ser lento, brigado, encontrando muita venda pelo caminho. Não é um rally livre. E como o operador pode confirmar qual desses cenários está se desenrolando no início do dia? A primeira hora de negociação, das 9 às 10, vai ser o divisor de águas. Ali a gente vai ver a reação imediata do mercado aos dados de varejo. Se o dólar ficar encaixotado entre 5.380 e 5.430, é um sinal forte de que o cenário de consolidação está se confirmando, pelo menos até os dados americanos. Uma configuração realmente complexa para hoje é uma verdadeira queda de braço entre as forças macroeconômicas que a gente vê e a estrutura oculta do mercado de opções. Exatamente. O ponto-chave para hoje é que o como o preço se move pode ser até mais importante do que para onde ele vai. A trajetória, seja para cima ou para baixo,
tende a ser contida, pesada, influenciada por esses fluxos de hedge dos grandes players. E essa análise toda me deixa com uma questão para a gente refletir. Se esse capital estrangeiro está mesmo usando o Brasil como um hedge estrutural, como uma aposta na era das coisas, por quanto tempo os nossos riscos domésticos, como juros e incerteza fiscal, podem ser ignorados? Essa é a pergunta de $1 milhão. Em que ponto esse smart money começa a exigir um prêmio de risco maior para continuar aqui? Será que um susto fiscal ou uma piora na crise de confiança pode ser o catalisador que finalmente quebra essa estrutura de gama positivo e libera a volatilidade que hoje está contida? É a grande questão que fica no ar, não só para hoje, mas para as próximas semanas.